Você alguma vez estava assistindo uma partida aleatória do seu time ou um campeonato regional aqui do Brasil e chegou a essa conclusão? Isso aqui tá meio estranho. Eu quero que tu pense rapidamente aí os maiores jogadores da história do Brasil. Romário? Ronaldo? Neymar, talvez? Tá, beleza. Agora dos hermanos lá da Argentina. Pensa aí, os 3 maiores jogadores da história. Messi? Maradona? Kempis? E a última tentativa para tu pensar então, da Itália, vamos lá, jogadores italianos. Pensa em 3 aí. Totti? Maldini? Buffon? Bom, e por que eu tô falando isso? Pode parecer meio louco, mas tu já percebeu que o Brasil é o único país em que se chama a maioria dos jogadores pelo primeiro nome? Vai dizer aí que tu iria saber quem são o Júnior, o Faria e o Nazário. E nos exemplos estrangeiros que eu dei, todos os jogadores são conhecidos pelo sobrenome. No caso da Argentina, Lionel Messi, Diego Maradona e Mário Kempis. E no caso da Itália, Gianluigi Buffon, Francesco Totti e Paolo Maldini. E eu te desafio a pensar aí rapidamente algum jogador estrangeiro que no mundo do futebol não se chama pelo sobrenome. Comenta aí abaixo se tu lembrou de algum. Fora isso, na primeira indagação que eu fiz sobre jogadores brasileiros, talvez tu também tenhas mencionado o Ronaldinho, o Pelé e o Zico. Pra quem não percebeu, esses são todos apelidos e nós e o mundo inteiro no futebol também chama eles pelos seus apelidos. Novamente eu te convido a pensar em algum jogador estrangeiro que é conhecido pelo seu apelido. É difícil. E olha que nem em Portugal tem isso, é mais coisa de brasileiro mesmo. E é claro, eu não vou nem mencionar aqui os maiores apelidos dos jogadores da história do futebol. Iago Pikachu, Caio Mancha, Tobinha, Rui Cabeção, Pinga, Adriano Michael Jackson, Adriano Gabiru. E obviamente eu não vou esquecer dos nossos queridos jogadores que têm apelidos de animais. Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Rafael Ratão, Walter Minhoca. Isso é complicado. Gustavo Mosquito, Eric Pulga. E não, eu não vou me esquecer do lendário, o maior de todos, o nosso CR7, Flávio Caçarrato. Dá pra montar um zoológico só com os jogadores daqui. E olha que no último vídeo eu já falei de zebras. Talvez essa tenha sido a introdução mais longa da história desse canal, mas já dei uma palhinha do que eu vou falar aqui no restante do vídeo. Então ajeita a tua postura aí na cadeira, fica até o final do vídeo pra conferir, que eu vou provar pra vocês mais ainda que o futebol brasileiro é muito estranho. Se tu és uma pessoa privilegiada que lá no início dos anos 2000 assistiu o Campeonato Italiano pela manhã na Rede TV, desbloqueei uma memória do fundo do teu cérebro agora. E depois à tarde assistiu uma partida aleatória do Campeonato Paulista, narrada pelo Silvio Luiz, alguma vez tu deve ter pensado que o futebol que tu estava assistindo de manhã não era o mesmo que tu assistia de tarde. Vamos seguir pegando alguns exemplos aqui de comparação com o futebol brasileiro com o futebol europeu, e eu vou me basear aqui pela Inglaterra. Primeiramente, os times da primeira divisão inglesa costumam jogar cerca de 48 partidas por temporada. Essa média aqui no Brasil é um pouco maior, é só de 67 partidas por temporada. Diga-se de passagem, os clubes brasileiros são os que mais atuam no mundo. E isso afeta diretamente algo que está ligado com o andamento de muitos times aqui do Brasil, que são as lesões. Olhem esses dados aí de 2023 de jogadores no departamento médico. Dá uma média de 30 lesões por temporada. Aqui, como nós costumamos ver jogo quarta domingo, nos acostumamos com o fato de que alguns clubes priorizam uma competição em detrimento da outra, colocando jogadores reservas mesmo em momentos derradeiros da temporada e até porque não há joelho que aguente esse fluxo. E duas coisas aqui. Primeiro, eu não tô falando aqui que os times da Inglaterra não usam jogadores reservas, é claro que sim, mas com certeza não é com a frequência que acontece aqui no Brasil. Eu tenho a impressão de que quase sempre que nós formos assistir um jogo do futebol europeu, vai ter a maioria do time titular por lá. A única coisa diferente que eu acho do futebol inglês pro futebol brasileiro, por exemplo, é a existência do goleiro da Copa, ou seja, nas Copas Nacionais joga um goleiro diferente do Campeonato Nacional. É uma coisa meio paia e que não tem muito sentido, pelo menos na visão brasileira, já que aqui o goleiro é o jogador que tem menos chance de ter fadiga acumulada ou de adquirir uma lesão mais grave. Menos o Rocher no Internacional, esse aí nasceu bichado. E segundo, eu não vou reclamar aqui que eu assisto o meu time jogar 2 vezes por semana quase todo ano. Pra quem consome conteúdo é ótimo, né? Mas cara, tu já pensou na vida do jogador que tem que estar atuando intensamente pelo menos 4 dias na semana, contando treino e jogo? Eu não sou profissional de educação física, mas imagino que isso não faça muito bem pro corpo, né? Mudando de assunto, tem outras coisas que eu também quero falar com vocês e que com certeza fazem o futebol brasileiro ser bastante peculiar. Para quem não sabe, em 2025 o futebol brasileiro está completando exatos 130 anos. Isso porque em 1895 o Charles Miller, um brasileiro filho de ingleses, ele foi estudar na Inglaterra, na Bannister Court School, e voltou lá de Southampton aqui para o nosso país. Ele foi para lá, estudou, conheceu a terra dos pais dele, fez novos amigos e, é claro, adquiriu um novo hobby que foi o futebol.
Quando o Miller chegou aqui, ele reuniu algumas pessoas que ele conhecia e disputou a primeira partida de futebol da história do país. Claro, não tinha gramado bom, regras adequadas ou vestimenta com boa qualidade, parecendo até a atual divisão de acesso aqui do Campeonato Gaúcho, mas fato é que alguns anos se passaram e alguns clubes foram se formando ali pelas voltas de São Paulo. Temos os exemplos do São Paulo Athletic Club, o Sport Clube Germânia, o Sport Clube Internacional, que pode ter inspirado o nome do Inter de Porto Alegre que eu falei nesse vídeo que está aparecendo aí, o Clube Atlético Paulistano, a Associação Atlética Ponte Preta e por aí vai. Esses novos clubes que foram sendo criados, logo estariam disputando seus campeonatos estaduais, e isso ao redor de todo o país. Já que para uma nação de tamanho continental ficava inviável viajar de norte a sul do país, então dentro do estado era mais fácil a coisa. Bom, passaram-se mais de 100 anos e os estaduais ainda estão aí de pé acontecendo. Pode ter gente aí que fala que tem que acabar, que só atrapalha calendário, que só machuca o jogador, mas eu sei que quando o teu time perde pro rival ou para um time menor, tu fica todo choroso aí. E eu sei disso porque eu torço pro Inter, né? Mas cara, tu também já percebeu que os regulamentos desses estaduais são coisas que países de primeiro mundo nunca, mas nunca fariam? Vou só mencionar aqui o exemplo do Campeonato Gaúcho para vocês terem uma noção. Olha só, são 12 times divididos em 3 grupos com 4 cada, passam os 3 líderes mais o segundo melhor colocado para a semifinal. O teu time só joga com equipes dos outros grupos, mas soma pontos no seu próprio grupo. Fora isso, tem uma classificação geral, que é apenas imaginária, mas que vai definir o futuro dos outros 8 times restantes. De quinto a oitavo na classificação geral, disputam o troféu Farroupilha em semifinal e final, e o campeão ganha vaga na Copa do Brasil. E os 4 últimos da classificação geral disputam um quadrangular de rebaixamento em que cairão 2. Se tu não entendeu, tá tudo bem, porque ninguém entende também. Diga-se de passagem, esse é o mesmo regulamento utilizado pela Federação Paulista no Campeonato Paulista faz alguns anos. E cara, esse ano a Ponte Preta somou 22 pontos, teve uma das melhores campanhas, mas mesmo assim não se classificou para a próxima fase, porque os times do grupo dela, que ela nem jogou contra, foram melhores. E eu não vou nem falar aqui do Campeonato Carioca, porque esse, sinceramente, não faço ideia de como funcionam as regras. Mas se tem alguma coisa que dá para tirar de proveito da época dos estaduais, são as contratações que os clubes fazem. Inclusive, se tu não segue a nossa página de transferências lá no Instagram, tu tá perdendo, hein? Central das Transferências. É comum nós vermos contratações bombásticas que o pessoal espera todo ano, né? Agora em 2025 a gente já viu o Neymar no Santos, o Rony no Atlético Mineiro. Porém, se tem alguma coisa que eu não entendo do brasileiro, especialmente do torcedor, é pedir o retorno de jogador que claramente não rende mais. Eu não entendo o que passa na cabeça do torcedor brasileiro. O cara tá no teu time, claramente não tá rendendo mais, ele sai, às vezes nem é para um time bom da Europa ou coisa assim, e vai ter gente pedindo o retorno dele, cara. Tipo, qual é a lógica? Vocês sabem que eu sou colorado, né? E os exemplos que eu posso dar são sempre os mesmos. Alexandre Pato volta pro Inter. Tyson volta pro Inter. Nilmar volta pro Inter. Todo ano tem alguém pedindo o Nilmar. E olha que o Nilmar já não joga faz umas 10 temporadas. Mas o auge esses dias foi eu ver o pessoal pedindo o retorno do Depena pro Inter, cara. O cara tava aqui faz 2 anos. Boa parte da torcida tava detonando com ele. E torcedor colorado, tu realmente acha que é bom ele voltar? É de dar pena, né? E eu vou adentrar mais ainda no meu estado, Rio Grande do Sul, pra seguir provando pra vocês que o nosso futebol é muito estranho. Tem uma cidade pequena aqui do interior, né, que fica somente a 30 minutos do Uruguai e que o nome é Arroio Grande. A minha família é quase toda de lá, então eu já fui várias vezes, né? Não tem muita população, pra você ter uma noção. Se a gente pegar todo mundo, capaz de encher a Vila Belmiro. E nessa cidade tem uma equipe que se chama Grêmio Esportivo Internacional. Me diz como vocês acham que o time vai dar certo tendo Grêmio e Internacional no mesmo nome. A existência desse time simplesmente refutou tudo que eu falei do vídeo sobre o Grenal. E digo mais, o rival do Inter de Arroio Grande é o Sport Clube Arroio Grande, que o mascote é o Saci Pererê. Sim, nessa cidade o Inter não tem um mascote Saci, mas o rival sim. Qual é a lógica? E essa coisa de nomes de times brasileiros é algo que a gente não tem costume de pensar sobre, né? Pensar o significado. Porque, por exemplo, vocês sabem que uma agremiação é uma associação, né? Um agrupamento. Comumente, chamam-se as agremiações apenas de grêmios. É comum, inclusive, a gente ver vários grêmios estudantis pelas escolas. Sendo assim, chamarmos o Grêmio de Grêmio não faz o menor sentido. Isso porque o nome do clube é Grêmio Futebol Porto Alegrense, ou seja, uma agremiação de futebol com o nome de Porto Alegrense. Portanto, a gente deveria chamar o Grêmio de Porto Alegrense. E essa lógica segue em demais clubes pelo país. Temos o Grêmio Esportivo Brasil, o Grêmio Esportivo Bagé, o Grêmio de Esportes Maringá, o Grêmio Desportivo Prudente e por aí vai. Só que isso vai além, porque algo parecido ocorre com os atléticos pelo país. O Clube Atlético Mineiro, por exemplo, é um clube
de atividades atléticas com o nome de Mineiro. Mesma lógica do Clube Atlético Paranaense e do Atlético Clube Goianiense. E é por isso que os argentinos, por exemplo, chamam esses times apenas de Mineiro, Paranaense e Goianiense. Porque é assim que deveria ser. Porém, ao mesmo tempo, mesmo após nós analisarmos todas essas questões do futebol brasileiro, eu tenho uma coisa para falar que é o seguinte: o nosso futebol é disparado o melhor da América do Sul. Se antigamente a gente já foi o melhor futebol do mundo, hoje em dia a gente tem que se contentar em ser o melhor futebol do nosso continente. E agora, depois de mudarem as regras das eliminatórias para a Copa do Mundo, eu quero ver se o Brasil não vai se classificar para a próxima, né? Quase 70% dos países vão, a loucura. E claro, isso é bom para o nosso país, porque a gente vai seguir sendo a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. Mas, se vocês me permitirem, eu quero dar mais uma exemplificação em termos de times do porquê o futebol brasileiro é disparado muito melhor do que qualquer país à nossa volta. Eu não estou nem falando aqui do fato de que o Brasil conquistou as últimas 6 Libertadores, mas sim de um incrível jogo que aconteceu agora em 2025, em janeiro, entre o Guarani de Bagé e o Cerro Largo. E se vocês não sabem, essas duas equipes ficam muito próximas geograficamente. Bom, elas jogaram um amistoso de preparação para a temporada e o resultado foi simplesmente um 5-0 do Guarani de Bagé em cima do Cerro Largo. Tá, mas o que isso tem a ver? Para vocês terem noção, o Guarani vai disputar em 2025 a sua primeira Série D da história, enquanto o Cerro Largo vai disputar nesse ano mais uma Copa Sul-Americana. Pois é, cara, um time da 4ª divisão do Brasil goleia um da 1ª divisão do Uruguai. E certamente isso ia acontecer com os demais países à volta. Bom, comenta aí se tu gostou, se eu esqueci de alguma coisa, curte, te inscreve e é isso.